sou o Kalel, eu tenho 18 anos e eu sou bissexual. Bom, eu me descobri recentemente, faz uns 9, 10 meses. E acho que tudo começou, que eu me lembro na adolescência, que foi quando eu comecei a sentir atração por meninos. Porque foi algo novo, uma explosão. Porque até então eu só tinha gostado de meninas. Então eu até achava que eu era gay, porque eu não sabia nada sobre o assunto, eu não tinha conhecimento. E eu também não sabia mesmo. E eu não tinha nenhum exemplo, não via em nenhum lugar isso. Então eu reprimi muito esse meu lado, porque eu desde pequeno eu aprendi que não podia, que era algo errado, que era coisa do demônio, que era pecado e tudo isso. Então eu reprimi muito por conta da minha família ser muito homofóbica, falar tudo isso. É algo muito bizarro, porque eu tenho isso na minha cabeça até hoje. Tipo, eu não consigo falar perto deles coisas tipo esse vídeo. Eu não consegui gravar perto deles. É muito bizarro isso. Parece que é uma marca que vai ficar pra sempre pra mim. Eu reprimi muito esse lado, que me atrapalhou, me impediu muito na questão da minha vida amorosa, porque eu não conseguia ter relação com outras pessoas. Eu não conseguia, nem mesmo com meninas, eu não queria, não conseguia. Era algo muito bizarro, porque eu não beijava porque eu não queria, eu não conseguia. Falava que não gostava, que não queria. Até eu entrar na faculdade. Que eu entrei na faculdade, fiz amizade num grupo de pessoas, e nesse grupo tinham pessoas que eram LGBTs. E eu fui descobrindo, conversando, falando, até que um dia a gente foi pro bar, a gente tinha bebido, e um desses meus amigos pediu pra ficar comigo. Eu rejeitei no começo, mas eu sabia que eu queria aquilo e eu acabei aceitando. Fiquei com ele. E depois desse beijo, parece que desbloqueou tudo isso em mim, porque a partir daí eu conseguia ter relação tive relação com outros meninos, com outras meninas. E foi meio que quebrou uma barreira dentro de mim. E eu lembro que eu tinha bebido, eu acordei no outro dia. O que tinha acontecido? O que eu fiz de errado? Eu me senti a pior pessoa do mundo, me senti estranho. Só que eu vi que não era nada estranho, que aquilo era normal. E eu fui aceitando de pouquinho em pouquinho. Mas mesmo assim eu me sentia muito inseguro disso. E acho que eu quebrei essa insegurança quando eu falei pela primeira vez com meus melhores amigos. E eles super foram... Eles são demais. Eles aceitaram, me abraçaram, falavam que estão lá pro que eu precisar. E acho que isso é a melhor coisa que você pode ouvir. E hoje, eu vendo isso, eu tenho orgulho do que eu sou. E eu me aceito do jeito que eu sou. Oi gente, meu nome é Laíde, eu também sou conhecida como Lid. Eu tenho 22 anos e eu sou bissexual. Aos meus 8 anos de idade, eu comecei a notar esses sinais quando eu andava na rua e eu olhava uma mulher e pensava, nossa, que gata. E aí eu ficava me questionando, será que eu tenho algum tipo de atração por ela? Ou será que eu só acho ela muito bonita mesmo e estou admirando a beleza dela? Esse foi o primeiro ponto. E eu não sabia com quem eu poderia conversar, porque todo o meu convívio dizia que mulher gostar de mulher era algo errado. Sendo que eu também tinha uma atração por homens. Eu não sabia muito bem com quem conversar sobre, então, mais ou menos com os meus 15 já, eu conversei com um amigo meu que tinha se assumido gay, ele era um pouquinho mais velho que eu. Então eu pensei em uma pessoa com mais experiência pra conversar sobre isso, né? E quando eu questionei ele,
falando de tudo que eu tava sentindo desde pequena e tal. Ele virou pra mim e falou que isso era algo inconsciente da minha cabeça, porque eu não queria me aceitar lésbica logo. Mas peraí, eu também tinha atração por homens, então como assim lésbica? Porque na minha cabeça, lésbica eram mulheres que sentiam atração por mulheres e pronto. Aos meus 16 anos, eu cheguei a ficar com uma garota, a primeira vez que eu fiquei com uma garota, aliás, e foi total a música da Katy Perry tocando assim no fundo da minha cabeça, porque eu tinha beijado uma garota e eu tinha gostado daquilo. Quanto ao processo de eu me assumir pra minha família, foi algo muito complicado pra mim, porque a primeira pessoa que soube foi meu irmão, porque eu tava afim de uma menina da sala dele, então eu fui lá conversar com ele pra saber como eu podia chegar na menina. Em relação ao meu pai, mais ou menos aos meus 18 anos, eu fui no cinema com ele, acredito que a gente foi assistir Guerra Civil, e ele simplesmente me cutucou do nada e falou assim: a Scarlett Johansson é mó gostosa, né? E tipo, era uma coisa que meu pai nunca tinha me questionado. E eu fiquei meio... sim, ela é. E nisso ele me abraçou, me deu um beijo na testa e seguimos a vida. Tipo, eu não tive que ter nenhuma conversa, assim, explicando tudo que eu pensava ou sentia. Foi super natural. Já com a minha mãe, eu cheguei a conversar com ela. Foi um pouco difícil essa conversa, mas eu vejo que ela aceitou, apesar de que hoje a gente não toca mais no assunto. Hoje eu vivo um relacionamento hétero, né? Eu namoro um homem. Então, eu não tenho essa necessidade de chegar e conversar com ela sobre. Mas caso esse relacionamento venha a acabar, ela sabe que existe a possibilidade de eu chegar com uma mulher em casa e apresentar ela como minha namorada. Com o restante da família, em 2017, eu tive um surto. Eu queria no Natal me assumir pra minha família toda. E eu conversei muito com outro amigo meu, que é bissexual também e tal. E no final eu não me assumi. Meu pai faleceu em 2017, antes disso meus pais já eram separados. Então, no dia 25 de dezembro mesmo, eu ia passar o Natal com a família do meu pai. E eu acabei tendo uma enorme crise de ansiedade nesse dia. Eu liguei pra minha tia, irmã do meu pai, e minha madrinha, e falei que tava sendo muito difícil, eu não tinha forças pra ir até lá, pra passar o Natal sem o meu pai, que eu tava sempre acostumada, e que eu tinha que falar uma coisa pra ela. E aí eu falei pra ela por telefone. E ela teve total paciência, assim, empatia, falou: não, amanhã você vem pra cá e a gente conversa. No dia seguinte eu fui lá, eu conversei com ela e foi uma conversa super natural, sabe? Não foi aquele negócio de estou contando para uma parente minha que eu sou bissexual. Eu senti essa necessidade inicialmente porque eu pensava, poxa, todos os filmes e séries que a gente assiste, a pessoa que não é hétero, ela tem que chegar e se assumir. E eu senti essa necessidade, mas eu sempre me questionava, por quê? Ninguém se assume hétero, por que eu tenho que me assumir bissexual? Eu sabia que a minha família iria me aceitar de qualquer forma. Se eu chegasse com um namorado ou uma namorada em casa, o amor não mudaria. Mas eu tenho uma avó muito idosa, o meu avô já é idoso e é, tipo, descendente de italiano, então é aquela regra de família bem padrão, assim, de italiano. E eu não sabia como eles iriam reagir, mas eu tinha essa necessidade. E tendo essa conversa com a minha tia, que foi muito mais uma conversa de amiga, eu percebi que não existia isso. Que tava tudo bem. Que eu podia só chegar e conversar na hora que eu sentisse bem, na hora que eu sentisse que isso era necessário. E eu acho que é isso que a gente precisa, ter mais essa liberdade de conversar com a nossa família ou com alguns amigos nossos que não entendem o que é isso, porque eles vivem em outra realidade, porque eles são heterossexuais e nunca tiveram contato com pessoas de outras sexualidades, não sei. Mas eu acho que falta essa empatia da pessoa tentar entender o nosso lado também, sabe? Não é a gente que tem que aceitar o lado conservador deles de que a família é só um casal hétero e acabou. Não! Eu acho que falta essa empatia deles entenderem que a gente também ama. Isso não é nada fetichioso, isso não é chamar atenção, isso não é medo de se assumir logo também. Isso, na verdade, é amor. E todo tipo de amor é válido pra você construir uma família, pra você manter a sua vida.